Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão nos assistindo agora e para vocês que vão nos assistir depois. Nossa gratidão nesse fechamento, né, de introdução à filosofia, nossa gratidão ao Genefil, nossa gratidão à Universidade Federal de Tocantins, ao professor Dr. José Soares, coordenador desse projeto, a ProEx, Pró-Reitoria de Extensão, e muito obrigado a todos vocês que participaram e estão participando. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra estar junto com vocês e é um privilégio a gente poder conversar sobre filosofia e refletir sobre a nossa realidade, a nossa atualidade, aquilo que nos cerca e buscando aprender com a filosofia já existente e, ao mesmo tempo, poder ter uma certa estrutura e desenvolver a nossa reflexão para que a gente possa criar novas filosofias, né? Que a gente possa continuar filosofando, que a filosofia possa continuar por meio da gente também. Esse é um dos nossos objetivos. E que a gente possa levar a filosofia para a nossa comunidade, para onde a gente estiver inserido, e que a reflexão e a busca pelo saber possa nos acompanhar durante a nossa trajetória, independente dos lugares e dos caminhos que a gente for trilhar. A gente vai falar sobre filosofia contemporânea, a gente falou sobre Marx, que está entre o final da moderna e o início da contemporânea, e agora a gente vai dar uma visão bem geral e bem ampla de filosofia contemporânea. Há grupos específicos no Genefil para que se possa aprofundar em temas de interesse. Então, você está convidado a buscar conhecer mais o Genefil e buscar conhecer mais sobre os grupos e os recursos existentes no Genefil, tá bom? Se você ainda não conhece o Genefil, nos mande mensagem, busque conhecer mais. Temos bastante recurso na área da filosofia. Quem ainda não conhece o Instagram do Genefil, Genefil_oficial, entre lá no nosso Instagram, siga, compartilhe e vamos buscar alimentar a produção de filosofia no Brasil, né, e o incentivo à filosofia no Brasil. Esse é um dos objetivos do Genefil e por isso pedimos o seu apoio. Você que está aqui, você que vai nos assistir depois, tá ok? Eu vou colocar o slide agora, vou pôr na apresentação. Fique à vontade para abrir o microfone e falar a qualquer momento, tanto para concordar, discordar, dar outra perspectiva, dar exemplos, ilustrações, expor contexto, etc. Fique bem à vontade em relação a isso, tá ok? Introdução à filosofia, filosofia contemporânea. É um desafio falar sobre filosofia contemporânea, porque é a filosofia dos nossos dias, né, do nosso tempo presente. E às vezes é mais fácil a gente olhar para aquilo que passou e poder ver, né, o início, o meio, o fim, como foi o seu desenvolvimento. Já a filosofia contemporânea, ela está acontecendo. Então, ela está em desenvolvimento. Então, isso acaba exigindo uma percepção da gente para a gente poder analisar o processo e analisar o andamento daquilo que está acontecendo. A gente poder refletir sobre o início e poder observar os rumos que estão se seguindo e as possibilidades daquilo que virá. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade também da gente refletir sobre quem é a gente no meio disso tudo e sobre o nosso papel. Quando eu digo quem é a gente, quando eu falo sobre o nosso papel, eu estou falando sobre a questão do indivíduo e a questão da coletividade, né? E a gente poder se ver nesse contexto, ao mesmo tempo analisar o todo e ao mesmo tempo analisar a parte, tanto como um olhar interior para a gente, como um olhar exterior para a gente, como pessoa e como sociedade. E isso é muito importante para a gente poder observar a filosofia contemporânea e poder perceber, identificar percepções, né, que a gente está tendo nesse processo e poder comparar com outras percepções e com outras ideias do que está acontecendo nesse momento
contemporâneo, né? E o que está acontecendo nesse momento que é identificado como filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, alguns vão colocar ela como um segmento da filosofia moderna, mas como uma referência aos dias atuais. É como se fosse uma sequência da moderna se referindo aos dias presentes. Então, nesse sentido, filosofia contemporânea está colocada como uma continuidade da filosofia moderna, mas sendo analisada nos nossos dias, né, nos dias de hoje. Algumas características da filosofia contemporânea. Uma que ela busca um novo olhar, uma nova maneira de se analisar a realidade. Ao mesmo tempo que é apresentado, que é colocado como uma sequência da modernidade, ela busca exercer um senso crítico, inclusive sobre a própria modernidade. E aí, por isso, ela é colocada também como um momento de ruptura. Fica parecendo que a filosofia contemporânea é como se fosse uma tentativa de transição entre a filosofia moderna e aquilo que possa vir a acontecer, já que ela busca analisar toda a filosofia que a antecede e ela tem um olhar maior ainda para a própria filosofia moderna, se questionando, exercendo senso crítico e buscando olhar quais são os seus novos caminhos, quais são as suas possibilidades diante daquilo que é colocado. É por isso que a filosofia contemporânea é vista não só como um momento de ruptura com a própria filosofia moderna da qual ela está inserida e faz parte, mas ela é considerada também como um recurso muito importante para aquela ideia que a gente já vinha falando, que foi apresentada tanto em Hegel como em Marx, aquela ideia da dialética, né, da tese, antitese e síntese. É como se a filosofia contemporânea fosse uma antitese da filosofia moderna para a gente ver o que vai surgir disso em relação à síntese. E por isso ela é colocada também não só como esse período de transição, mas como se fosse uma contra-reforma à própria filosofia moderna. Isso é muito importante porque para as coisas não ficarem engessadas, né? E para que a liberdade não se torne uma prisão que fixa e que estabelece verdades como se elas fossem absolutas. A ideia é que as verdades possam ser questionadas, possam ser passe pela reflexão crítica e que disso possa surgir possibilidades, tanto de afirmações, de reafirmações, de novos saberes e de busca de novas possibilidades também. É por isso que a gente está num momento muito fértil, né? E é um momento que, embora a gente vai ter muitas referências na filosofia contemporânea, é muito interessante a gente se ver nela como quem faz parte do processo para que ele aconteça. E a pergunta que fica e que pode ser colocada é: quem é a gente no meio desse processo? Qual o nosso papel? E que escolhas a gente vai fazer se colocando se vendo nesse processo? Pensando um pouco sobre filosofia contemporânea, muitos colocam a filosofia contemporânea no final do século XIX e veem a filosofia contemporânea como como uma filosofia complexa, pelo fato de serem tratados vários assuntos e esses assuntos serem colocados, eles serem apresentados como um ponto em si mesmo, sem aquela obrigatoriedade de buscar resolver um problema geral. Na filosofia moderna e nas filosofias que se seguem, havia uma busca muito maior para buscar entender o todo e ver o todo diante da realidade e entender a realidade como parte de um todo. E isso é muito importante e isso continua. Mas na filosofia contemporânea, é como se a percepção aumentasse para a ideia de que o todo é muito complexo. E aí a parte começa a ser analisada sem aquela pretensão de que se traga uma resposta para o todo. E nesse sentido, e também por isso, a gente vê muito a filosofia contemporânea como se fosse uma espécie de especialização. Não uma especialização como se a pessoa só focasse na parte, mas no sentido de que ela tem uma área de atuação a que
aquela busca entender de uma maneira melhor e buscar questionar qual é aquela parte em relação ao todo. E, nesse sentido, ela vai ser muito vista e muito analisada em relação a temáticas. E as temáticas colocadas diante da análise da realidade. Não que aquela temática busque resolver o problema do todo, mas aquela temática é vista como uma engrenagem no meio disso tudo. Só que como ela ainda pode ser analisada como um momento de transição, então, assim, vamos ver como isso vai encaixar e como essas partes, como essas temáticas vão ser colocadas e o que vai vir dessa efervescência, né? E dessas colocações que estão sendo colocadas. Ela busca ser uma filosofia não totalizante, nesse sentido de não colocar essa carga, né? Esse peso e essa responsabilidade. Ela busca analisar, no geral, os filósofos da filosofia contemporânea buscam analisar, de certa forma, partes que lhe tocam, ou partes que diante do todo, reforça percepções que lhe são trazidas. E isso é colocado nesse caldeirão. Por isso, filosofia da contemporaneidade é muito vista como a filosofia da individualidade e da subjetividade. Há uma valorização da análise do sujeito diante da realidade e como a realidade lhe toca. E como, no geral, vai tocar as pessoas de maneira diferente, isso vai acabar trazendo, vai fazer com que ela seja vista como uma filosofia complexa, uma filosofia diversa, e como fruto disso vai gerar essas temáticas. É um desafio, mas ao mesmo tempo é interessante. Lembrando que quem quiser abrir o microfone, falar, trazer ideias, reflexões, posicionamentos, trocar ideia, dialogar, trazer exemplos, fiquem à vontade, tá bom? Vamos pensar nesse sentido um pouco sobre o contexto histórico que a filosofia contemporânea está por trás da filosofia contemporânea, né? E a gente vai ter nisso, como grande influência para a filosofia contemporânea, a Revolução Industrial, que a primeira Revolução Industrial por volta de 1760, a segunda Revolução Industrial por volta de 1850, e depois foram se seguindo outras revoluções industriais, né? Outras revoluções nessa parte do criar e do desenvolver, né? Dentro dessa era de tecnologia, né? E de desenvolvimento humano. E isso foi mudando muito a maneira das pessoas verem a realidade e foi influenciando também a própria cultura e a própria relação entre as pessoas. Teve uma forte influência da Revolução Industrial. Então, é um dos panos de fundo que fazem parte da filosofia contemporânea. Lembrando que ela é uma filosofia que busca uma antítese, né? Que busca uma contrarreforma, que busca criticar, que busca refletir e colocar em xeque a realidade. Então, o próprio desenrolar que gerou a Revolução Industrial é motivo de questionamento. E isso é interessante, porque se a gente não questiona, como é que a gente não analisa, né? Os bônus e os ônus, os benefícios e os malefícios de algo para a gente. Outro contexto que faz parte da filosofia contemporânea é a Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa também foi um marco para a história da humanidade. A Revolução Francesa ela buscou mudanças, e essas mudanças trouxeram novas maneiras e novas visões da realidade. E, nesse sentido, isso acaba sendo alvo para reflexão e questionamento. O que trouxe para a gente? Uma das críticas vai falar, por exemplo, na Revolução Francesa, a burguesia acabou tomando o poder, já não era mais o monarca, já não era mais o rei. Mas a burguesia estava muito voltada para o individualismo. Inclusive, a gente vive um momento de muito individualismo. E esse individualismo tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Se ele cair ao extremo, porque o ser humano é individual, é um ser único, mas ao mesmo tempo ele é um ser social. E essas duas partes estão interrelacionadas.
E se eu supervalorizo uma parte e a, a, a demérito da outra, isso vai trazer consequências tanto para o próprio indivíduo como para a própria sociedade. Então, são tipos de reflexão como essa que a filosofia contemporânea vai trazer para a realidade. Isso já acontecia antes? Sim, já acontecia antes, mas isso é colocado na filosofia contemporânea como um foco de grande destaque na filosofia contemporânea. Outro contexto histórico da filosofia contemporânea é o materialismo histórico dialético de Marx, de 1840. Por quê? Porque Marx trouxe uma nova visão e uma nova maneira de pensar a realidade. E essa nova visão, essa nova maneira de pensar a realidade, trouxe um contraponto com o capitalismo, com a Revolução Industrial, com o fortalecimento do capitalismo. E aí Marx trouxe uma nova maneira. Então, assim, isso tudo foi um terreno para que a filosofia, um terreno de existência no qual a filosofia contemporânea se instala. Teve o positivismo também de Augusto Comte, essa busca da objetividade, do cientificismo, que era e ainda é muito forte. Isso tudo é colocado como análise e o sujeito é colocado dentro desse ambiente para que desse ambiente venha surgir novas filosofias, e essas novas filosofias que a gente começa a analisar na filosofia contemporânea. E a gente não podia deixar de falar também que a filosofia contemporânea vem também dentro de um contexto de duas guerras mundiais, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ou seja, início do século XX, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, também na primeira metade do século XX. Ainda hoje a gente vive o contexto disso, né? O Holocausto ainda é algo que traz muita reflexão e análise do que pode acontecer com os rumos da humanidade. Então, assim, isso tudo tem o seu valor e tem a sua importância quando a gente pensa o que aconteceu e quando a gente pensa onde a gente está e para onde a gente está caminhando. E o que a gente vai plantar para buscar colher depois. E isso é buscado e analisado não só em relação a coisas boas, como em relação às coisas ruins. O que a gente quer que continue, ou o que a gente quer que melhore, que desenvolva, que se repita, e o que a gente não quer que se repita. E isso tudo é pensado e refletido na filosofia contemporânea, e isso e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vai trazer uma forte influência para que a filosofia contemporânea, na existência da filosofia contemporânea. Agora vamos pensar um pouquinho sobre as principais correntes da filosofia contemporânea. Tem o pragmatismo, que foi no final do século XIX, e o pragmatismo buscava muito a utilidade, né, e a finalidade das coisas, buscando soluções e resoluções de problemas, de situações, de desafios. E alguns nomes que se destacam Charles Sanders Peirce e William James. E o pragmatismo é uma corrente da filosofia contemporânea que busca uma análise em que o indivíduo busca analisar a realidade baseado, de certa forma, em relação a uma dor e uma necessidade que ele está tendo. Essa questão de utilidade e de finalidade. Alguns vão chamar também de utilitarismo. E o fim disso. O ser humano busca refletir e busca encontrar respostas para as coisas. E aí a ênfase nisso vai gerar essa busca
de uma filosofia que quer encontrar solução e resolução para os problemas das pessoas. Pensar sobre isso é algo bom. Inclusive, é importante a gente pensar, trazendo para a nossa vida, né? O que é útil para mim, qual a finalidade, às vezes, do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Isso é interessante e importante. Agora, há o perigo, quando eu penso em utilidade, corre o risco de eu analisar outras coisas que não contemplam aquilo que é a plenitude humana. É por isso que, ao mesmo tempo que o pragmatismo tem o seu espaço, tem a sua importância, ele tem os seus perigos. Porque corre-se o risco de pensar assim, algo não é útil, então tem que ser descartado. E às vezes não se considera outros valores que são inerentes à coisa em si. E às vezes a gente vê, por exemplo, isso traz várias reflexões, assim, porque qual o critério que eu uso para dizer que algo é útil? Então, ao mesmo tempo que o pragmatismo vem, ele acaba sendo crítica, ele acaba sendo uma crítica do próprio sistema, ao mesmo tempo que ele é uma corrente, as próprias correntes são críticas delas mesmas e disso acaba gerando outras correntes. Então isso mostra um pouco assim um terreno bem aberto para análise de possibilidades. Outra corrente é o existencialismo, que também do final do século XIX, seu início. E há dois expoentes, né, que é o Kierkegaard e o Heidegger. Kierkegaard vai falar muito nessa questão. O existencialismo vai olhar muito para essa questão da existência humana. Agora, vê que o foco agora já não é necessariamente na utilidade, mas é na existência, né? A análise da existência do que é o existir, né? E isso vai gerar uma teoria filosófica para falar do que seja a existência humana. Vê que o foco começa a mudar, que o foco muda aqui, e esse borbulhar, ao mesmo tempo, ele é parte de um todo. E esse existencialismo de Kierkegaard está muito voltado para a questão da liberdade individual, da fé e essa questão da angústia existencial, né? Essa ideia que de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ao mesmo tempo que pensa no pragmatismo, o existencialismo, ao mesmo tempo que ele pode ser complementado com o pragmatismo, ele busca olhar um outro prisma da realidade. E essa análise de ver prismas diferentes da realidade sendo analisados sem a pretensão de que, por exemplo, o utilitarismo é o todo ou de que o existencialismo é o todo, acaba sendo uma vantagem na filosofia contemporânea para que haja mais busca de possibilidades, né? E possa haver mais peças para buscar montar esse quebra-cabeça, assim. E essa ideia da liberdade individual e essa questão da existência, o que eu estou fazendo aqui, é algo que não é da agora, né? Já é antigo essa questão, mas ao mesmo tempo ela sempre vem sendo colocada em xeque, porque sempre há o pensar e o refletir diante disso acaba gerando muita coisa, né? Então, assim,
é um caminhar que leva a gente para um desenvolvimento, não necessariamente para um fim. Inclusive, na filosofia contemporânea, a gente não vê, não se fala muito nessa ideia de um fim como um término, porque as coisas estão se desenvolvendo, né? E essa ideia de continuidade acaba sendo muito presente na filosofia contemporânea. Não estão buscando uma resposta que termina com tudo, como se fosse uma verdade absoluta que fecha as coisas. Mas é um desenvolvimento e um caminhar que faz parte da jornada humana. E nesse sentido, Heidegger, no existencialismo, ele vai explorar muito essa questão do ser humano, né? Um ser que nesse tempo vem a existir e que depois deixa de existir, deixando dentro dessa lacuna, deixando esse suspense do antes e do depois, trazendo muito dessa ideia, né, de angústia existencial, né? E ao mesmo tempo, Heidegger vai ver muito essa questão, né, da finitude nossa nesse período que nos compreende aqui, né? Para além do antes e do depois. Então, assim, se eu sei que eu não sou infinito, se eu sei que eu vou morrer, que inferências, o que eu posso pensar e refletir a partir disso? E isso vai ter um valor muito grande até para a minha concepção de vida diante da realidade. E tem um livro, uma escrita muito emblemática de Heidegger, que é Ser e Tempo, de 1927, que é muito famoso e se destaca muito nessa perspectiva dele, né, do o ser humano diante do tempo, tendo uma existência, né, que, de certa forma, é medida pelo tempo. Né? E a gente vai ter como um filósofo existencialista também o Sartre, e ele vai falar muito também sobre essa questão de liberdade e de responsabilidade. Porque a existência, faz parte da existência humana essa ideia de causa e consequência. E causa e consequência vai estar relacionado a liberdade vai gerar causa e consequência. E a causa seria. É como se a causa tivesse relacionada àquilo que a liberdade me possibilita fazer, e a responsabilidade seria o resultado disso para a minha vida. Então, são coisas interdependentes e que Sartre começa a trabalhar isso, e que é importante para tanto diante da ideia individual, mas como efeito disso diante de uma sociedade, né, de um indivíduo que é parte de um coletivo. Outra corrente que também é muito falada nos nossos dias é a fenomenologia. E o seu principal expoente, né, um dos principais expoentes e considerado seu fundador, o pai da fenomenologia, é Russell. Isso também é do início do século XX. E o que fala fenomenologia? Ela vai falar muito nessa pegada da experiência subjetiva. Analisa que isso é uma maneira diferente de olhar a realidade, porque não é a maneira convencional, não é aquela maneira que é colocada como uma norma dentro desse período que é considerado um período da ciência, né? A ciência é colocada. A experiência subjetiva aqui deixa de lado a questão científica para que a questão científica, que é uma parte, não seja considerado todo.
E, nesse sentido, vai ser analisado o quê? A essência dos fenômenos. Olha que é uma palavra que vai trazer muita reflexão e diálogo, essa ideia da essência dos fenômenos. Até que ponto a gente pode conhecer a essência dos fenômenos? E a fenomenologia vai estar falando e trabalhando sobre essas coisas, né? Sobre o sujeito, sobre a sua percepção, sobre a sua experiência diante do outro, e esse outro é diverso, e essa análise, né, do que seria esse fenômeno e meio que do que estaria por trás desse tal de fenômeno. Vê que teve o pragmatismo, analisando um pouco a utilidade, a finalidade, o existencialismo, a própria existência, e aqui a gente já vê uma perspectiva do fenômeno e a gente começa a ver essa questão de como se fosse pedras de um quebra-cabeça, né? Bem interessante essa maneira como as coisas começam a acontecer nesse período, ou melhor, não que começa a acontecer, mas é interessante ver o destaque que é colocado nesse período de filosofia, que é a filosofia contemporânea. A filosofia analítica também vem desse período, vem da filosofia contemporânea, e ela é do início do século XX. E ela tem dois grandes referenciais de pessoas, que é Bertrand Russell, não sei bem como pronuncia, e esse também que eu não sei bem como pronuncia, que é Ludwig Wittgenstein. E a filosofia analítica vai analisar muito essa questão da lógica e da linguagem. A análise da lógica e da linguagem quando se pensa a realidade. E o que a lógica e a linguagem dizem sobre a realidade e sobre a própria reflexão do que está sendo colocado, né? Que acaba que cada parte acaba sendo também uma maneira de análise das outras, uma possibilidade de análise crítica das outras correntes, não apenas da modernidade em si. Isso é algo interessante. Novamente, não que não acontecia antes, mas é um destaque da filosofia contemporânea, né? Isso acontecer. E a gente tem outra corrente, que é o estruturalismo, também do início do século XX. E esse estruturalismo, ele está... o personagem, né, a pessoa de destaque é Saussure, não sei como pronuncia o nome dele, e ele vai ter vários estudos na área da linguagem, sobre linguística. E isso vai ser base para esse estruturalismo que vai buscar entender o quê? A cultura e as estruturas subjacentes a ela, com base nesses estudos linguísticos, né? Qual que seria esse arcabouço que forma o que existe e que a gente chama de cultura? Essa estrutura, e que por isso vai ser chamado de estruturalismo. Aí a gente começa a ver aqui uma outra visão, né, da realidade assim, sendo colocado, e é bem interessante ver isso. E vai ter, inclusive, pós-estruturalismo. Como assim? Está vendo que é meio que uma crítica ao próprio estruturalismo? Não crítica no sentido negativo, mas uma maneira diferente de se analisar aquilo que estava em percepção, ou melhor, aquilo que identificava uma percepção se torna diferente quando analisado com outra percepção. Pode ser o mesmo objeto, mas a percepção vai mudar. Isso é colocado como estruturalismo. Por quê? Porque no estruturalismo é colocado muito assim o que é... no estruturalismo é colocado muito o que é
essa estrutura subjacente, e que está muito essa visão de algo que é estruturado, que é físico, para que a cultura, que é físico no sentido assim, que existe, que é real e que é base, né? Que é fixo, como se fosse algo fixo, uma estrutura fixa para que a cultura possa existir. No pós-estruturalismo, não vai pensar numa estrutura que não é fixa. E é por isso que eles vão falar muito sobre isso. Está voltado por volta de 1960, ou seja, já está mais da metade do século XX, e vai pensar muito sobre estruturas, que as estruturas são fluídas e instáveis. Não é fixo, não é algo assim que para acontecer precisa ter aquilo. E aí, nesse pós-estruturalismo, é colocado muito essa ideia de que há múltiplas interpretações para a realidade de algo. Então, assim, não. Porque quando se pensa numa estrutura fixa, parece que começa a colocar uma única interpretação para que as coisas possam acontecer. E como já é um traço da filosofia contemporânea buscar analisar outras possibilidades do que é o acontecimento. E aí a gente vê o pós-estruturalismo como uma crítica do próprio estruturalismo nesse sentido. E a gente tem duas pessoas que se destacam, né? Dois filósofos que se destacam, que é Foucault e Derrida. Pós-estruturalismo, teoria crítica. Teoria crítica também é outro assunto bem que se destaca muito aqui na filosofia contemporânea. Ela começa por volta de 1930 e sua principal influência é a Escola de Frankfurt, e os principais nomes é Adorno, Horkheimer e Habermas. E ela faz... O que a teoria crítica faz? O nome é autoexplicativo, né? Vai buscar teorias que busquem trazer uma reflexão crítica da realidade, e como o sistema vigente é o sistema capitalismo, o capitalismo acaba se tornando um dos maiores alvos de crítica dentro não só da escola de Frankfurt, mas da própria teoria crítica. Porque se ele é o sistema vigente, ele é o sistema que está influenciando, que está mais influenciando, seja para o bem ou seja para o mal, ou trazendo pontos positivos e negativos. Logo, fazer uma crítica diante do capitalismo é uma crítica que diz respeito ao pensamento, ao crescimento e ao desenvolvimento da humanidade diante da realidade a qual a humanidade está presente e está participando. E dessa crítica vai ser falado muito e vai ser trazido muito uma crítica em relação ao perigo da alienação, não só a alienação individual, mas sobretudo a alienação social. E diante disso vai ser colocado muito essa questão da indústria cultural, né? Porque uma produção de ideias que buscam formar o pensamento da massa, o pensamento da sociedade, o pensamento das pessoas de modo geral. E isso é colocado como crítica por quê? Porque é importante que as verdades que são colocadas, ou das coisas que são trabalhadas como verdade, passe pelo senso crítico das pessoas. E aí há uma valorização do senso crítico como algo indispensável para que a gente não se aliene, para que a gente possa crescer e desenvolver, para que pensar a realidade seja colocar a própria realidade em xeque, como objetivo de busca por dias melhores. Então,
tanto Adorno, Horkheimer, Habermas e vários outros, nessa perspectiva de teoria crítica, vai trazer isso para a filosofia como algo muito importante para que algo novo aconteça, ou para que o crescimento continue, porque senão vai alienar, porque senão vai parar, porque senão vai estagnar. Essa ideia de não pensar que o capitalismo é o fim último. E independente de continuar o capitalismo ou mudar para outro sistema, a perspectiva de crescimento e de desenvolvimento e de melhora. Essa própria ideia de progresso, que é muito presente na perspectiva do capitalismo, é colocado aqui como, dentro da teoria crítica, como algo para o próprio crescimento e do desenvolvimento da humanidade. Se não tem uma verdade pronta, que é daquele jeito, já está estruturado e não muda, então é a importância de se pensar e repensar os nossos sistemas, os nossos conjuntos, os nossos valores, as nossas concepções, as nossas ideias e aquilo que é tido e que também é colocado como verdade. Voltando aqui um pouquinho, e a gente está numa época, por exemplo, de tecnologia muito forte. Inclusive, a tecnologia vai ser temática da filosofia contemporânea, pelo potencial de influência, né, para gerar as pessoas, para gerar de geração de concepção, né, de pensamentos que geram concepções da realidade. Se a nossa realidade tem toda essa potencialidade, então, assim, trazer uma reflexão crítica para os efeitos disso e para a responsabilidade que está por trás disso e a importância do ser humano conhecer o saber do qual está exercendo sobre ele certa influência é algo muito importante, tanto para o nosso presente como para o nosso futuro. A filosofia feminista também é muito pensada nisso, porque é um momento histórico que faz uma reflexão crítica e o papel da mulher é colocado nessa reflexão crítica em relação aos outros papéis, em relação à própria concepção do papel do homem, do papel da mulher sendo comparado com o papel do homem. E uma crítica é feita em relação a isso para que se pense não só crescimento e desenvolvimento, mas questões muito muito necessárias, como a ideia de justiça e a própria ideia de liberdade, né? Dentro dessa perspectiva é colocada. E a gente tem um nome muito forte e que influenciou muito a filosofia feminista, que é a Simone de Beauvoir, de 1940. Inclusive escreveu uma obra que teve muito destaque, que é O Segundo Sexo. E na filosofia feminista é colocado muito é questionado muito essa questão do que está por trás do que é colocado como diferença e dos ônus e dos bônus, né? Do que é trazido como reflexo do que é colocado como diferença. E isso tanto no papel das desigualdades de gênero, como a própria questão do peso e da opressão que isso traz, e em nome de quê? E buscando favorecer o quê? Aí, nesse sentido, pensa-se, acaba que as outras correntes acabam trazendo perspectivas diante disso, porque o que é colocado nessa perspectiva no sistema, pensando em utilidade e finalidade, e isso acaba sendo questionado. Essa questão da própria existência, essa questão do próprio sistema capitalista e várias outras questões, né, o pós-estruturalismo não é só uma maneira de se ver, né, o
o homem e a mulher, o papel do homem, o papel da mulher, e o que é diferente e o que não é, e a própria questão de gênero, isso tudo é colocado na reflexão para que não haja alienação, aquilo que foi colocado antes que foi colocado antes na teoria crítica, para buscar combater a alienação e para que o agir e o modo de vida das pessoas não seja pautado numa tradição propriamente dita, mas que essa tradição se sujeite a uma crítica que busque ver o que é bom ou não e o que o ser humano quer para si ou não, para que se não se justifique erros, injustiças, maldades, desigualdades em nome de algo que é colocado como cultura ou tradição. Então, isso tudo é trazido nessa perspectiva de filosofia feminista, nessa ideia de contemporaneidade, né, de filosofia contemporânea. Outro assunto que é colocado também e que tem o seu papel de reflexão e de importância para análise é o pós-colonialismo, observando essa ideia de vários países que foram colonializados, né? Isso essa filosofia pós-colonialista, ela surge por volta de 1970, que ela se inicia, e ela tem dois nomes de precursores, que é Eduardo Said, que eu não sei bem como pronuncia, e Gayatri Spivak, que eu também não sei se a tradução certa é essa. E ela vai analisar isso, os efeitos do colonialismo e do poder global, né? E fazer uma crítica em relação a isso é importante, porque há uma certa herança que foi trazida do que seria a suposta verdade, o certo para agir e reagir. E colocar isso em xeque significa trazer um ambiente que haja reflexão, que haja liberdade, né? E que haja liberdade e responsabilidade não seja refém de algo que a gente tem como herança externa, de algo que foi trazido. Se essa herança externa vai ser o melhor, então colocar ela em xeque significa consciência de que aquilo é bom. Agora, se não é bom, então é porque precisa ser reconhecido para que abra espaço para algo que seja bom. Ver como é importante analisar isso, porque se algo é bom, então, assim, entender o bom que está por trás disso, né, vale a pena, mas entender o que está por trás disso, na possibilidade que não seja bom, também é importante. E sem falar que não necessariamente existe só uma possibilidade, é um caminho para aquilo que é bom. E aí a gente vê a filosofia contemporânea trazendo isso à baila, né? Trazendo isso para o contexto, para buscar para que a racionalidade não seja refém, né, de dogmas, para que assim como na filosofia medieval os dogmas eram considerados verdades absolutas, mas eles começam, se de fato é uma verdade,
questionar e refletir sobre essa verdade é se abrir para conhecê-la. E a filosofia busca o conhecimento. Então, assim, privar as pessoas de exercer senso crítico sobre algo beneficia quem? E se beneficia o sistema, qual é esse sistema? E quem é esse sistema? E o que ou quem está por trás desse sistema? Então, a filosofia contemporânea está imersa nesse contexto todo. E não teria como a gente também não citar pelo menos um pouquinho Nietzsche dentro desse contexto de filosofia contemporânea. Por quê? Nietzsche ele é de 1844 a 1900, porque Nietzsche é um crítico, uma pessoa que busca ter um olhar diferente da realidade, e ele vai criticar o que seja moralidade, criticar a religião, criticar a filosofia tradicional, criticar o que é colocado como valor, inclusive como valor tradicional. E ele vai falar sobre vontade, sobre potência, sobre o eterno retorno, e vai fazer uma crítica social, uma crítica sobre o sistema em si. E ele acaba sendo uma referência quando se pensa em filosofia contemporânea também. Na política, Hannah Arendt, uma filósofa política de 1906 a 1975, e ela vai escrever um livro, A Origem do Totalitarismo. Hannah Arendt é uma filósofa alemã de origem judaica, que inclusive teve que fugir, né, do sistema de segregação do nazismo, e ela escreve sobre essa questão do totalitarismo, né, o perigo disso em relação a processos de alienação, né, e o paralelo a isso em relação à indústria cultural. E isso relacionado à própria questão de uma formação de um pensamento de massa, e que isso é muito perigoso, e que é muito importante que as próprias ideias e reflexões sejam passíveis de serem questionadas e analisadas, e a importância disso num processo de sociedade, num processo onde as pessoas tenham direito de pensar por si próprias, possam ter voz e possam, como sociedade, democraticamente escolher o que é melhor para elas. E nesse sentido, Hannah Arendt vai falar sobre essa questão do totalitarismo, pensando sobre nazismo e vários outros assuntos, e esse é um dos destaques também nesse momento de filosofia política. A própria questão da política é pensada e criticada na filosofia contemporânea, assim como vários outros assuntos, como a questão da tecnologia, da ética, da estética e vários outros assuntos. E agora a gente está nesse momento a questão da inteligência artificial, né, que é outro ponto de reflexão e de crítica, pensando sobre o que tem de bom e o que possa ter de ruim por trás disso, e se algo é vendido só como bom, só como ruim, a importância de se questionar e desconfiar disso e analisar e checar. E, de modo geral, isso são assuntos que são trazidos, e isso é uma visão geral do que seja a filosofia contemporânea, a filosofia dos nossos dias. Esse é um resumo geral sobre filosofia contemporânea. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento, alguma reflexão? Alguém quer complementar, acrescentar alguma coisa? Entenderam? Oi. Oi, Fabi. Tudo Pode bom? falar. Fique à vontade. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque foi bem na hora que eu entrei, então acho que eu não entendi muito bem. Como que da filosofia moderna para a filosofia contemporânea se mudou a forma... Não entendi se foi exatamente isso que eu entendi. Se mudou a forma de analisar filosoficamente, observar o mundo filosoficamente de uma forma universal para uma forma mais individual, mais factual. Foi isso que você falou? Sim. Inclusive, você falou assim que não se deixa. A ideia não era mais chegar num fim, num resultado, mas sim a
a transformação que vai se acontecendo no decorrer da análise dos fatos? A ideia da realidade como parte de um processo é algo muito forte na filosofia contemporânea. Não que isso não acontecesse antes. E esse processo, ele é diverso e complexo e há várias questões que estão submersas nesse contexto e nesse processo para que a realidade exista. Na filosofia contemporânea, há uma valorização dessas partes que fazem o processo acontecer. Por isso que quando vem uma nova teoria, um novo ramo da filosofia contemporânea, ele vem meio que para complementar a visão e a perspectiva e a percepção da realidade. Antes, as pessoas tentavam fechar o modelo pronto. Na filosofia contemporânea, começa a ver muito essa ideia de partes que formam um conjunto. E quanto mais partes começam a ser desveladas, há perspectivas e percepções para que eu possa entender o todo, melhora e aumenta. Esse é um enfoque que é colocado na filosofia contemporânea. O todo continua sendo importante, mas as partes são destacadas como importantes, como peças importantes de análise para que esse todo exista. E uma parte já não vai analisar, já não é exclusão de outra parte, como se fosse um sistema que busca superar o outro sistema. Eu poderia usar como analogia como a medicina era vista no passado e como ela era vista atualmente, que antigamente a medicina só era medicina, só via o médico, né? Ele tratava qualquer coisa, da cabeça ao dedo do pé. E atualmente a gente tem diversas especializações, mas o corpo continua sendo um só, né? Todo conecta. Mas eu acho que estudando individualmente cada parte do corpo, a gente consegue entender o corpo todo, como ele funciona de forma mais detalhada. Alguns vão colocar isso como a filosofia contemporânea, buscar muito essa parte da especialização. Fabi, essa questão de pensar a filosofia nessa perspectiva de medicina, como a medicina de modo geral e a medicina especializada, é interessante e mostra para a gente pontos positivos e pontos delicados e perigosos dos dois lados. Por quê? Se o meu foco é só no geral, corre o risco de eu excluir a parte, justificando o todo, como se a parte não fosse tão necessária, ou não fosse tão indispensável assim. Na questão da especialização, acontece mais ou menos a mesma coisa. Corre o risco de eu focar muito na parte e esquecer o todo. E aí, às vezes, algum médico dá um remédio para tratar uma parte, só que às vezes prejudica outro. E aí vai precisar muito do generalista nesse processo, o médico ter uma visão tanto da parte como do todo, para saber que às vezes um remédio que é bom para uma parte pode prejudicar o todo, e prejudicando o todo prejudica a própria parte, porque se o todo morre, a parte morre também. Essa interconexão das coisas é muito importante. Na filosofia, como antes as pessoas estavam buscando muito essa questão de pensar a realidade como um todo e de buscar sistemas que se contrapunham a outro sistema, corria-se o risco de ficar um jogo de quem era a verdade, de quem era a verdadeira verdade. Ficou redundante, mas é mais ou menos isso. Assim, onde estaria a verdade absoluta, a verdade suprema, a verdade que estava acima, né, do que estava sendo colocado anteriormente. Na filosofia contemporânea, acontece essa perspectiva de crítica da realidade. A crítica da realidade vai favorecer percepções diferentes da realidade como partes de um todo. Ao mesmo tempo que corre o risco do filósofo ficar muito focado na especialização e na parte que ele analisa, mas o próprio fato de ser um período meio que de transição vai fazer com que eu analisar uma parte
me faz entender o todo melhor. Então, começa a ser trabalhado, começa a ter um destaque maior essa ideia de que quanto mais ramos, né, quanto mais áreas da filosofia aparecerem, melhor eu vou ter a visão do todo. É como se na filosofia contemporânea você não abre mão de entender o todo, mas quanto mais parte aparece, essa parte já não vai substituir o todo, mas vai ser um entendimento para esse todo. Então, pelo menos há essa busca. Se isso vai acontecer e se isso acontece de fato, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ela busca muito essa antítese que Hegel fala da dialética, que é o fato de você questionar a realidade. Quando a especialização aparece como antítese, como mostra de uma percepção de um todo, isso significa que você não está abrindo mão do todo, você só está mostrando uma nova perspectiva dele. E isso pode ter como fruto uma integralização maior do todo e da parte. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas pelo menos a gente tem visto isso ser buscado de modo geral. E por quê? Por essa ideia de dialética e pela questão de que da própria teoria crítica, dessa busca da reflexão, da análise, de crítica da própria realidade. Seria mais ou menos o que Kant falou, que assim tinha uma briga dos racionalistas, dos empiristas, e ele falou, olha, em parte cada um está certo um pouco, em parte cada um está errado um pouco. Kant é um precursor para vários assuntos da filosofia contemporânea. Quando ele busca trazer essa junção de filosofia racionalista e filosofia empírica, ele vai estar mostrando que a complementariedade. Elas não são opostas, mas são complementares. Isso. E estava tendo essa briga muito grande. É como se fosse uma raiz embrionária do que está acontecendo agora na filosofia contemporânea. Isso que eu quero, minha dúvida sincera seria tipo lá um início dessa ideia de que nós temos hoje. Sim. Aí Hegel vai, ao mesmo tempo que ele é influenciado por Kant, ele vai começar a trazer novos ingredientes, porque aí ele vai trazer o papel da história para o contexto da filosofia. Ele vai trazer essa questão da antítese, né, da dialética, para pensar a realidade, e ele vai começar a trazer alguns ingredientes em relação a isso. E a própria questão da abstração, né, que Kant coloca e que Hegel também vai colocar, e que depois Marx vai trazer o materialismo, né, o materialismo histórico dialético. E aí a gente vê tudo meio que se complementando. Só que antes, Kant buscava trazer meio que uma resposta redonda, que aí Hegel meio que questionava algumas coisas e trazia outra, e que depois Marx meio que vai tentar trazer outra questionando Hegel. Agora, na filosofia contemporânea, fica mais pulverizado. São as correntes que existem, e essas correntes, uma meio que critica a outra no sentido de questionar a relevância dela, mas não para destruir, mas para colocar à prova o que seria esse todo e qual seria o entendimento humano diante do saber para entender esse todo, né? E o que seria esse todo. E aí, por isso que essa ideia de continuidade, a gente está aqui crescendo e desenvolvendo. Né? E dentro dessa nossa trajetória de existência, a gente não sabe muito não sabe muito, ou não sabe quase nada, ou não sabe nada do antes e do depois. Mas nesse intervalo de existência, quanto mais informação eu tiver, mais instrumento eu tenho para eu ter condições de buscar plenitude ou uma vida relevante. Eu não sei bem qual seria a palavra a ser colocada aqui,
mas é algo que está buscando em relação a isso para o meu papel diante da minha existência. Aí a existência vai ser muito forte nesse sentido, e ao mesmo tempo que ela vai ser questionada, ela vai fazer complemento com a utilidade do pragmatismo, com a finalidade, que depois vem para essa questão da moral que é criticada e das tradições que têm que ser criticadas para que possa ser visto o que eu quero e o que eu não quero, e a própria ideia de política. Porque o que aconteceu antes, como essa questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eram sistemas que buscavam ser totalizantes e quem não estava junto era inimigo. Aí Hannah Arendt começa a falar um pouco sobre o perigo disso, inclusive o próprio perigo de verdades absolutas que não podem ser questionadas e nem refletidas como algo sujeito a mudanças. Não que necessariamente vai ter mudança, mas que possa ser sujeito a ela. Obrigada. Ou de nada. Pessoal, alguém quer falar, quer tirar dúvida, quer trazer uma perspectiva? Fiquem à vontade. E uma pergunta. A filosofia atual não está muito subserviente aos donos do capitalismo? No Brasil, vemos filósofos como Pondé, Karnal, que seguem uma forma bem diferente aos filósofos do passado. Não é uma contradição do papel da filosofia? A filosofia contemporânea, ela vem nessa perspectiva de trazer contradição e de trazer análise, de trazer reflexão, tanto de mostrar se concorda ou se discorda de algo. Então, vai ter pessoas que vai falar de algo que concorda e desenvolver uma teoria filosófica da importância de determinada coisa presente na realidade. Vai ter outros que vai falar o contrário, que vai desenvolver uma escrita filosófica falando, às vezes, do prejuízo de algo, do malefício de algo. E vai ter alguns que, às vezes, vai levantar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai fazer parte da filosofia contemporânea, você tentar mostrar pontos de vista que busquem confirmar aquilo que você, entre aspas, acredita, e que busque também esse confirmar algo que você acredita, está no sentido tanto de concordar como discordar de algo. E é por isso que a ideia da filosofia contemporânea é que tenha esse espaço para concordância e discordância. Infelizmente, a gente está num contexto de muita polarização, né? E isso acaba dificultando. O totalitarismo que já existiu, essa questão de verdade sendo colocadas como verdade absoluta, e se alguém critica, parece que está criticando a própria pessoa, infelizmente isso acontece. E, de certa forma, isso foi... E a gente pode ver que, em certo sentido, isso teve papel fundamental para que se chegasse à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, é um dos desafios da filosofia contemporânea pensar essa realidade para buscar dias melhores. Porque a gente não está totalmente imune de guerras mundiais, por exemplo, virem a acontecer. E a filosofia contemporânea está nesse processo em que de pós, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, de capitalismo, e dentro desse contexto a gente pensar e refletir sobre a realidade e a gente exercer crítica em relação a isso. Então é um desafio, sabe? Você falou aqui no chat sobre filósofos de direita. Vai ter filósofos de direita e vai ter filósofos de esquerda. O importante não é necessariamente se um filósofo é de direita ou um filósofo é de esquerda, mas a importância da análise, da reflexão, sabe? E no sentido também de eu buscar ver o que há de positivo que eu possa agregar. Porque a gente está num contexto onde, às vezes, um é visto como anjo, o outro é visto como demônio, né? Um é visto como bem e o outro é visto como mal.
Aí fica parecendo essa ideia do absoluto, né? Há um que é o bem em si mesmo, o outro é o mal em si mesmo. E essas correntes da filosofia contemporânea, às vezes, buscam oxigenar esse terreno para que possa haver possibilidades diferentes, né? Mas é um desafio muito grande para isso. Precisa começar da gente mesmo. O fato de eu estar aberto para eu mesmo me criticar e eu mesmo buscar melhorar, sabe? Então, assim, independente de ser ou do que é ou do que vai ser, que isso possa ser fruto de uma análise, né, legítima e de crítica em relação a buscar ver o que é bom e o que é ruim, né, e eu aproveitar o que é bom. E aquele negócio que alguns falam de dar banho na criança, mas não jogar a criança junto, né, jogar só água suja. E isso é muito importante. É importante que tenha o contraditório, é importante esse processo dialética, né, da tese, antitese e síntese. E isso é feito com essa busca legítima, né, de buscar realmente entender as coisas e não como aquele processo às vezes cega as pessoas e acaba se tornando um novo Deus, né, um novo senhor da pessoa, uma ideologia que parece que está acima do bem e do mal, acima de verdades, porque parece que é a própria personificação de verdade. Isso tudo é perigoso e pode gerar processos de totalização, de exclusão, de desrespeito. Então, isso tudo precisa ser pensado e refletido, e isso é muito importante. Pessoal, agora, nesse período aqui, encerra nosso ciclo aqui. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar com vocês em todo esse período de introdução à filosofia. Fiquei muito feliz e grato por estar junto com vocês nessa caminhada aqui. Um grande abraço para todos vocês. Eu quero agradecer aqui ao Genefil, ao Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia. Quero agradecer à Universidade Federal do Tocantins, quero agradecer ao professor Dr. José Soares, quero agradecer à PROEX da UFT, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Tocantins, e quero agradecer a todos que participaram e agradecer a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que esse estudo acontecesse, para que as reflexões e para que esse projeto acontecesse. Nossa gratidão e muito obrigado a todos e um grande abraço.